Bom dia, meus irmãos. Bom dia para todos. Que a paz esteja com vocês. Para quem vai ouvir de dia, bom dia. Para quem vai ouvir de tarde, boa tarde. E para quem vai ouvir de noite, boa noite. Hoje vamos continuar falando dos milagres de Jesus. Hoje, Jesus acalma a tempestade. Que seja profético em nossas vidas. Que frase linda. Tudo que envolve Jesus lembra milagre, não é mesmo? Seu nascimento, nunca antes dele e nem depois dele houve um nascimento de cunho tão miraculoso quanto o dele, né? Maria não teve a participação de nenhum homem, mas o Espírito a envolveu, o poder do alto a envolveu e a cobriu. O nascimento de Jesus tem a ver com milagres, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua intervenção na nossa história, nas nossas vidas, através de seu poder, os poderes dos dons de curar, da fé, que o Espírito Santo opera em nós, através de nós. Entretanto, há uma frase que me acompanha há quase 20 anos, que diz assim: melhor do que receber um milagre é não precisar dele. Antes eu vou ler o texto. O texto está em Lucas, está em Mateus, está em Marcos. Lucas 8, a partir do 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre um lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E se levantou e repreendeu. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordens e este lhes obedece? Vamos dizer que a frase que vai saltar hoje aqui para nós é: onde está a sua fé? Jesus perguntou para eles. Vamos ouvir o mestre perguntando para nós também: onde está a sua fé? Esse texto, como muitos dos milagres, né, parece que já tem suas lições óbvias, mas vamos deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração nessa manhã. Então, como eu estava dizendo, que melhor do que receber um milagre é não precisar dele. Pergunte a quem recebeu um diagnóstico de uma doença letal, degenerativa ou autoimune. Pergunte se ela preferiria não estar com a doença ou se ela prefere estar esperando um milagre. Pergunte a alguém que tem uma dívida 15 ou 20 vezes maior do que o seu ganho mensal, se ela preferiria não ter a dívida ou estar esperando um milagre, porque convenhamos, né? Se a pessoa ganha R$1.000, o salário mínimo, e deve 15 mil, 20 mil, é só um milagre para poder pagar essa dívida. E isso traz peso, isso traz angústia à vida do devedor. Pergunte a uma mulher que no seu pré-natal descobre que o seu bebê não terá a mínima chance de ter uma vida normal e os médicos a aconselham um aborto. Nós vivemos isso aqui há alguns anos atrás com Cida, a esposa do pastor Adenilson. Ela teve contato com quem teve rubéola e os médicos disseram que a criança estava toda comprometida. A visão, a audição, a fala e muitos membros do corpo, que ela não teria chance nenhuma de ser normal. E ela precisava fazer um aborto. E foi uma gravidez muito tensa. O pastor aconselhou a igreja a passar a gravidez como se ignorasse, né? Ninguém perguntasse nada a Cida, ninguém constrangesse, ninguém comentasse de gravidez, nada. É como se aquela gravidez não existisse, porque era um momento de intenso sofrimento. Nós todos orávamos por um milagre. E Deus fez um milagre, né? Quem conhece Cida, o pastor e Amanda, sabe que essa é a história que nós temos de muito perto, que nós vimos Deus operar esse milagre. Pergunte a alguém que tem um casamento atribulado, um jugo desigual, sem comum acordo. O casal vive como se fosse água e óleo, como se fosse noite e dia, vive em pé de guerra, vive na faixa de Gaza. Só quem vive assim sabe que só um milagre. Então pergunte a um casal o que ele preferiria: esperar esse milagre da intervenção ou não estar vivendo dessa maneira? Para qualquer um desses casos, a resposta sincera, meus irmãos, é que todos eles prefeririam não estar precisando do milagre. No entanto, parece
que os filhos de Deus, em algum momento da caminhada, precisarão de uma intervenção sobrenatural. Intervenção sobrenatural é sinônimo de milagre. Aqui nesse texto, Jesus fala: cadê a fé de vocês? Eu estava aqui conjecturando com meu marido. O que Jesus quis dizer com isso? Não era para os discípulos ficarem apavorados? Os textos narram, né? Eles estavam apavorados, desesperados, foram acordar o mestre. Mestre, não se importa que a gente morra. Tem um hino até, né, baseado nesse texto que fala: não se te dá que morramos. Irmãos, primeira coisa, né, assim que se acorda ninguém, né? A gente acorda apavorado. Segundo, Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Ele sabia que não morreria afogado, ele morreria de cruz. Segundo, quando Jesus diz: cadê a fé de vocês? Eu imagino que Jesus estava esperando que os discípulos exercessem o dom da fé naquele momento tão crucial, como eles já haviam visto Jesus realizar grandes coisas, porque cria no poder de seu Pai e do Espírito Santo que estava sobre ele. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós já sabemos disso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, nós já sabemos disso. Volta e meia, o próprio Jesus dizia a alguém a quem ele tinha ministrado uma cura: vai, a tua fé te salvou. Ele dizia também: nem em Israel se viu tamanha fé. Ou repreendia seus discípulos acusando-os de pequena fé, ou dizendo: ainda não tendes fé? Então, fé permeia todo o ministério de Jesus, toda a Bíblia, toda a nossa vida. João escreveu que muitas coisas Jesus fez, e se cada uma delas tivesse sido escrita, não haveria espaço no mundo inteiro para guardar os livros. Nós estamos aqui falando dos 35 milagres de Jesus, mas ele fez muito mais, coisas que não estão narradas aqui nos evangelhos. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, se ele é o mesmo ontem e hoje, o poder que estava sobre Jesus para realizar aquelas coisas, aqueles milagres, continua hoje. A Bíblia diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E quando ele estava sendo assunto aos céus, ele disse que revestia os seus discípulos com aquela mesma autoridade. Ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Então, mais uma vez, vem o Espírito Santo nessa manhã e diz: cadê a fé de vocês? Jesus se levantou e eu imagino que não tenha sido nem com um grito, nem com histeria, apenas disse: acalma-te, mar, cala-te, vento. E eles obedeceram à voz do Senhor. O texto de Isaías, e que se repete nos evangelhos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para curar, pregar, libertar os cativos, tudo isso. E diz mais que Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez o que fez porque o Espírito Santo era com ele. O mesmo Espírito Santo, irmãos, que está sobre nós. Então, mais uma vez, onde está a nossa fé? Parece que fé e milagre andam juntos, é o que eu posso supor. Então, eu acho que essa palavra de Jesus aos discípulos: onde está a fé de vocês? É tipo assim: vocês não vão morrer, vocês estão com o Criador do vento. Vocês não vão morrer, vocês estão no barco com o Criador da chuva, do mar. O mar estava entrando, a água estava entrando no barco, o texto fala isso. Mas eles não iriam morrer, Jesus estava lá. Tem água entrando no nosso barco? Talvez sim. Tem vento nos assustando? Talvez sim. Mas o Criador de tudo isso está conosco, está em nossa proa. Ele podia estar ali tirando um cochilo porque ele estava ainda em forma humana. A Bíblia diz que ele se levantava cedo para orar, ia dormir tarde para orar, se retirava para orar e caminhava de um lado para o outro e deixava o poder de Deus fluir na vida dele, abençoando um e outro e ensinando um e outro. Aquilo cansa, claro que cansa. Quem ministra sabe disso. Depois de uma palavra entregue à igreja, no dia seguinte, o quanto que o corpo está exausto. Mas é a presença de Jesus que faz toda a diferença. Por isso que ele disse: esses sinais seguirão aos que creem. Então só nos resta, nesta manhã, dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, nesse momento nós nos apresentamos a Ti e suplicamos o Teu favor, Tua graça, Tua misericórdia que seja manifesta em nossas vidas.
Nós precisamos tanto, Pai, da manifestação sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Olha para nós com misericórdia, Senhor. Olha para nossas casas. Veja como teus filhinhos têm sofrido no corpo e na alma, Pai. Doenças assolando o corpo de teus filhos. Tem misericórdia. Declara, Senhor, que há poder. Toda a tua intervenção, Senhor, no nome de Jesus, na alma dos teus filhinhos, onde houver tristeza, angústia, peso, depressão, sara, Senhor, no poder do nome de Jesus. Oh, Pai, nós te pedimos, tem misericórdia, nos faz ver, Senhor, nos faz experimentar em nós e em nossa casa, na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, milagres acontecendo, curas acontecendo, o sobrenatural vindo, Senhor, no nosso encontro, porque Tu és o mesmo Deus. Em nome de Jesus eu te oro.